Eu tive também da oficina para idosos na Fundação CE, que tem um projeto para aposentados já. Não idosos, eram aposentados, né? Mas muitos já estavam entrando na faixa, né? E aí tu trabalhas muito a memória também. Eles resgatam coisas e ao eles contarem as suas histórias, eles fazem elaborações também da sua vida. Eles compartilham com os outros o seu sofrimento ou a sua alegria, ou, por exemplo, bota vários brinquedos, várias coisas, né? Tinha um que queria levar uma das minhas coisas embora, porque queria levar aquele peão, né? Então, assim, coloca na frente várias coisas que estimulem o processo mental, cada um escolhe, né? E ao escolher aquele elemento, a pessoa resgata uma coisa importante que estava na memória. E ela compartilha aquilo. E se é dor ou se é alegria, teve uma que levantou e foi dançar uma marcha de carnaval com uma máscara. Mas teve gente que contou que escondia do marido, escondido do marido que tinha comprado um leite contaminado e ela tinha o dinheiro contadinho para as crianças. Né? Então, são coisas de dor. Né? Mas ao compartilhar com isso também se esvai. Né? Claro. Sai de dentro de si uma coisa que estava incomodando. Né? Então, a contação de histórias que ela está falando, que é uma história de repetição, eu também tinha na minha infância, uma da formiga que casou com a Pooh, que era muito moderna, né? Isso na década de 50, 60, e que eu também adorava, aquela repetição, que casou, morreu, e chora, chora, e vai tudo vai chorando, e depois tu te dá conta que era solidariedade através daquele choro, né? Mas era uma história que era relacionada à polenta, que queima, então tem a nossa cultura italiana. Sim, que vai trazendo, né? Vai trazendo detalhes da tua pessoa cultura. A pessoa com deficiência mental, como é que eu acho que não sei se tu chegasse a falar sim, né, que também traz elementos que ajudam a teve uma experiência, essa eu não participei, eu participei uma outra vez, mas teve uma experiência do meu grupo de contadores de história. Eles foram até a Escola Tristão, na Restinga, que é uma escola voltada para crianças deficientes. E lá eles fizeram a mesma contação que eles fazem numa creche, numa escola comum, com as histórias iguais, tudo igualzinho, e com uma musiquinha, que nós, sempre que nós vamos nos apresentar, nós cantamos uma musiquinha popular, né, e encerramos com essa música. E aí uma das meninas com síndrome de Down, que estava assistindo, quando se dirigia ao banheiro, estava cantando a musiquinha. Então, são essas coisas assim, não tem o que pague, são experiências assim fantásticas. Quer dizer, mesmo uma criança com síndrome de Down, com problemas de deficiência, alguma coisa ela capta, né? Nem que seja aquela energia, nem que seja aquela emoção que tu está passando, ou aquela música que tu está passando, mas ela capta, né? Tu tem essa interlocução com ela. Né? Eles sentem, os doentes mentais, eles sentem, eles têm uma percepção, eles percebem que tu está dando. Sim. E esse sentido é um sentimento puro. É um sentimento de doação. Então eles podem não estar entendendo tudo, mas eles ficam rindo. Eles ficam felizes porque tem alguém novo entrando naquele espaço, uma pensão protegida, por exemplo, e está compartilhando um momento que eles não esperavam. É uma coisa que está mudando a rotina também, né? E eles percebem. Não precisa... Marilice, a gente está falando hoje assim dos assuntos da revista do Cuidador, que está aqui em cima, assim, de alguns números, desse lado lúdico, né? Às vezes tu trata de assuntos mais duros, mais árduos até, né? E até da parte de cuidados, né? Não sei se já chegou a ter. Recentemente se houve histórias de pessoas que relatam de violência contra idosos, de violência contra crianças, né? Desses cuidadores que não agem de tal forma. Como é que tu tenta colocar esses temas na revista? Tu me perguntaste onde é que eu construo a edição da revista, né? Num dos eventos que houve de saúde mental e residências terapêuticas na URGS, eu conheci uma pessoa do Paraná que é uma pessoa que é da área pública, né? E ela me relatou uma história que eu disse, conta isso para nós, né? Mas ela não, às vezes as pessoas não conseguem, às vezes levam anos, levam 2 anos para começar a me mandar. Ela foi uma situação bem delicada. Eu vou contar porque eu acho que é importante compartilhar isso. O pai dela estava fazendo fisioterapia e ele mordia as mãos de quem estava fazendo e gritava e reclamava muito. E ela assistia isso e a mãe era viva também ali e não dava importância. Ela considerou que eles estavam machucando o pai e não estavam considerando a dor que ele sentia, né?
e reclamou para a mãe não deu importância, ela entrou com... Ele não conseguia se manifestar com a Ele fala. mordia as mãos das pessoas dizendo que doendo, que não, e ele dizia assim, não, o senhor tem que aguentar. Era isso o movimento. E ela vendo o sofrimento do pai e vendo que a mãe não dava importância, ela teve que abrir um processo judicial para tirar aquelas pessoas de dentro da casa. Foi uma coisa muito sofrida, porque a mãe dela foi depor contra ela. É uma coisa que tem que ser lúdica, cuidadosa, a pessoa pode ir até o limite, vai um pouquinho mais longe. E a mãe estava achando que ele é que estava e ela achava que tinha que ser na marra. Então, o que aconteceu? Isso abriu um recurso, foi um negócio que levou quase 2 anos. Imagina o sofrimento dela, de ver ainda o pai sendo cuidado, porque a mãe comandava a vida do pai. Ela ganhou na justiça. Quando terminou esse processo, que foram quase 2 anos, tá? O promotor chegou para ela e disse, meus parabéns, eu teria feito a mesma coisa com o meu pai. Só que imagina, né, ela da área pública sendo acusada, ela era uma pessoa como se fosse uma secretária da saúde de uma cidade, não tendo respaldo da própria mãe. Então, o que eu quero trazer é um alerta, né, porque existe agressividade contra idoso, tem cuidadores que não são cuidadores, que não têm comprometimento com o cuidado, porque a empatia é fundamental. Se o outro está sentindo diferente, o que ele está sentindo? Tem um olhar que pode mostrar, tem a mão que pode dizer, está doendo, aperta. E muitas vezes o parente até tem menos, a gente fala do profissional, mas às vezes o parente tem um pouco de menos paciência, até também, tá achando aí é um natural. Aí é um outro assunto. Aí é um assunto que também está na última revista, que são os sentimentos normais dos cuidadores. Como lidar com isso? A dor, né, a raiva, a vontade de largar tudo e sair pela porta. São muitas coisas que o cuidador tem que sentir, tem que trabalhar. Tá, eu vou mostrar aqui pra gente encerrar, eu vou mostrar assim esses vários números que a gente tem e tu vai dizer o endereço para as pessoas que querem fazer contato. As pessoas podem acessar o www.ocuidador.com.br ou escrever O Cuidador no Google, é o nosso primeiro link. O link e pode ter acesso às revistas ou falar contigo, tem um e-mail para falar contigo ali? Sim, no site tem como se cadastrar, como pedir newsletter, como assinar a revista, enfim, os contatos estão todos ali, vocês podem entrar, www.cuidador.com.br. Claro, porque como a gente falou, né, seja para contar história para criança, para velhos, seja para ter que cuidar de um pai, de uma mãe, de um filho, de parentes ou de pessoas conhecidas, todos somos cuidadores e todos um dia vamos ter que ser cuidados. Também nós temos que aprender também que o cuidador também sofre cuidando da gente. Também tem que fazer tudo isso. Obrigada mais uma vez e até uma próxima. Obrigada. Obrigada.